Novidades são muito poucas, né? Não tem o que falar, o programa está muito estável, mas tem umas informações mais a título de informação mesmo de quadro que foram alterados aqui. Bom, a grande novidade que já tinha sido falado para esse ano é que a partir de agora todos os dependentes, todas as pessoas físicas que forem informadas da declaração de imposto de renda, vai ser obrigatória a informação do CPF. Então, declarante, dependente, pagamento para pessoa física, qualquer situação dessa vai ser obrigado a ser um CPF. Eu vou comentar depois, temos uma novidade que foi publicado um decreto essa semana pelo nosso presidente da República, falando que o CPF vai se tornar o documento nacional de identificação. E obrigando a partir dessa semana mesmo que todos os cadastros do setor do Poder Executivo Federal, obrigatoriamente vai ter que ter o CPF. Então, carteira de trabalho, além de fazer carteira de trabalho, vai ter que colocar o CPF lá na carteira de trabalho. Carteira no NIT vai ter que ter o CPF. Assim, todos aqueles números gerados pelo Poder Executivo Federal vai ter que colocar o CPF. Isso é um processo de transição para se transformar o CPF como documento nacional de identificação. Então, esse é um grande ganho nesse sentido, para a gente acabar com tantos números aí, né? Então, aí através desse número único, é claro, vai ter esse documento único, prevê que o CPF vai ser o número, mas junto a ele está habilitado para dirigir, sim, aí vai estar dentro do próprio documento, vai ter suas habilitações e conselhos também, né? Conselhos de profissionais aí, vai ser obrigado aí, né? Médico e tudo. Bom, então as novidades que temos são essas aí, o CPF dependentes, a ficha de rendimento civil de pessoa física tem uma mudança, mas é só de texto, a ficha de ação direta de declaração e a ficha de bens e direitos aí. A gente vai verificar cada um deles aí, né? Então, a obrigatoriedade do CPF para todos os dependentes de identidade e também para alimentar os residentes do país. Se a pessoa paga uma pensão para um dependente no exterior, ele não vai ser obrigado, mas se for dependente no Brasil, alimentando, na verdade, é obrigado a ter o CPF. A questão, acho que ficou muito grande, né? Tem que dizer até o zoom. Vamos deixar assim mesmo, né? Vocês conseguem ver no teto lá? Bom, mas são poucas coisas aí, são títulos. Bom, enquanto se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre a declaração, vamos lá. Oi. Bom, a gente vai comentar isso exatamente nessa tela aqui, ó. Na verdade, qualquer rendimento tem que ser tributado. Toda vez que a gente fala em dedução de rendimento,
Se ele deduz um rendimento, tem que ter a contrapartida, que é o rendimento para outro. Então, dedução de um lado tem que ser rendimento para outro. Sempre foi assim, né? A questão do advogado falar, ele está falando em nome próprio, mas não é o que está na legislação de imposto de renda, né? Tanto é que existe um campo específico para isso. Inclusive, na ficha de rendimento de pessoa física teve uma alteração. O título lá, outros, essa coluna é o rendimento de trabalho não assalariado, né? Qual que é o rendimento de trabalho assalariado? Todo o rendimento recebido de pessoa física, né, pelo serviço prestado, tem que ser declarado nessa coluna. Se forem profissionais da área de saúde, médicos, dentistas, fonoaudiólogos, ou seja, fisioterapeuta, aqueles que são direitos à dedução da declaração de imposto de renda, como despesas médicas, é obrigado, inclusive, a informar o CPF da pessoa que está fazendo o pagamento. Se for outro tipo de pagamento, por exemplo, alguém está falando, um pedreiro e recebe a pessoa física, quando ele colocar a ocupação lá, que não é nenhum desses profissionais que são dedutíveis, ele não vai exigir esse CPF aí. Então, o que vai exigir o CPF nessa ficha de rendimento de trabalho assalariado vai ser a profissão que ele colocar lá. Se ele colocar como médico, dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, ele vai estar exigindo isso aí. Por quê? Porque essas informações servem de batimento, né? Porque no momento que ela recebe, ela informa que o rendimento que recebeu lá, por exemplo, o médico recebeu 5 mil, então ele vai cruzar com o dado de alguém que falou, olha, eu paguei 5 mil para o médico, né? E da mesma forma, todas as vezes que o médico emite um recibo, um dentista, e muitas das vezes não querem emitir, e a pessoa informa lá, se por acaso ele formular um recibo de 5 mil no nome do médico, e ao cruzar aqui não tem CPF, aquela declaração daquele médico vai cair mais fiscal. E a mesma coisa vai acontecer com a pensão alimentícia. Se alguém informar o valor de pensão alimentícia pago para alguém, ou seja, deduzir uma pensão alimentícia lá de 10 mil reais, ele vai cair numa malha e falar, olha, se ele informou uma dedução de 10 mil, cadê essa dedução? Então, o que acontece é que muitas vezes o valor da pensão alimentícia ele não chega ao limite de entrega de declaração de imposto de renda. Mas quando se paga um valor bastante elevado, como 8 salários mínimos por mês, que seja, esse valor já obriga a pessoa a entregar a declaração de imposto de renda. Então vai depender dessas informações, mas a Receita tem essas informações. Então, se ele pegar que tem um rendimento lá de 15 mil reais e tem uma pensão alimentícia de 10 mil reais, ele vai verificar essa questão se está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda ou não. Tá? Mas teve até a modificação desse campo aqui. O título de coluna outros foi alterado para a pensão alimentícia de outros. Por quê? Porque quando você coloca rendimento de trabalho não assalariado, o que vai acontecer? Vai estar obrigado a informar o número para recolhimento da Previdência. Qualquer trabalhador que recebe por serviço prestado, ele tem que ser um contribuinte obrigatório da Previdência e vai ter que colocar essa informação. Agora, a pensão alimentícia não é trabalho. Então, muitas vezes as pessoas queriam colocar, mas não conseguem colocar, porque realmente tem que ser colocado no outros. E para ficar bem clara essa informação, o campo, então, desse rendimento da pensão, outros de pensão alimentícia e outros, para exatamente evitar que as pessoas recebendo pensão alimentícia, ele não pode transformar no contribuinte obrigatório da Previdência. Então, essa é a informação. O que são esses rendimentos outros aqui? Olha, são rendimentos de alguém que, por exemplo, emprestou um dinheiro para outro, né, e recebeu lá um juro lá, é obrigado a declarar, né? Então, esses outros aqui se enquadram exatamente alguns rendimentos, algumas correções, né, de algum rendimento que você ficou e recebido de pessoa física. Tá? Pessoal, só um minuto. Como fala aqui no microfone. Quem for fazer pergunta, pede o microfone, porque está gravando a palestra e é bom para tirar dúvidas. Se você faz a pergunta, ele só responde e não dá para entender. Ok? Então, para ajudar todo mundo aí, que depois vai ficar gravado. Espera um minuto. O rendimento, vamos supor, de um taxista. O taxista recebeu um rendimento, uma parte lá, os 40% é não tributado, né?
e os 60% seria jogado nessa ficha. Ele vai em outros ou ele vai em trabalho não salariado? O rendimento de pessoa física é uma prestação de serviço, né? A prestação de serviço ele vai nesse rendimento de trabalho não assalariado, porque mesmo ele prestando esse serviço de motorista, ele é um contribuinte obrigatório da Previdência. Então, é só verificar, é contribuinte obrigatório da Previdência, tem que ser colocado aqui como trabalho não assalariado, né? Uma outra modificação que teve é a questão de dependentes, né? Em vez de colocar o valor por dependente, vai colocar a quantidade de dependentes para cálculo do Carnê-Leão, tá? Então mudou, em vez de colocar no valor de dependente, colocou quantidade de dependente. O próprio programa ele vai estar calculando lá depois a base de cálculo para o Carnê-Leão que recolhido. Então, realmente são informações bem simples colocadas, né? Oi. A questão do cartório, rendimentos de cartório, onde entra ali? O cartorário, apesar de ter um CNPJ, que foi até exigido pela Receita Federal para a entrega das declarações de informações imobiliárias, a DOI, né? Ele é um contribuinte pessoa física. Ele tem que ser sempre informado como rendimento de trabalho não assalariado. Ele pode utilizar o livro caixa, todos os funcionários dele tem que ser registrado em nome dele, pessoa física. A DIF tem que ser entregue em nome da pessoa física. Então, o cartorário é um contribuinte e que informa todos os rendimentos no seu CPF. Não existe a questão do cartorário, a equiparação dele à pessoa jurídica. Não existe essa previsão. Então, é sempre rendimento recebido de pessoa física sujeito ao livro caixa, né? Outra coisa, lá no Carnê-Leão, quando o valor que você coloca lá, o valor pago, é o valor do rendimento, né? No imposto pago. É o valor do mês do rendimento. O valor do mês do rendimento. Não é do pagamento. É o valor do mês do rendimento, né? Que gerou no DARF. Por que coloca DARF pago? Porque às vezes a pessoa coloca o DARF ali e realmente não pagou, né? Calcula. Mas é o DARF pago correspondente ao mês de rendimento. Por exemplo, dezembro, eu pago o DARF em janeiro. Mas eu vou colocar lá em dezembro do ano anterior. Isso, você vai colocar ele, apesar do DARF ser recolhido no mês, é a única situação da declaração de imposto da pessoa física que ele encaixa, que ele informa a competência, né? Então ele vai realmente formar o DARF pago, mas o DARF pago mesmo no mês seguinte, não. É a questão da competência. É a única situação da imposto de renda. E se ele não pagou, não coloca. Se ele não pagou e se ele está obrigado a recolher, ele não vai colocar. Mas está sujeito depois daquela multa de 50% do valor devido de Carnê-Leão, né? Então, qualquer contribuinte, rendimento de pessoa física, né, ou rendimento de aluguéis, essa ficha de modo geral aqui, que está sujeito a recolher o Carnê-Leão, é claro que se ele não recolher nada, no ajuste, esses rendimentos vão ser somados e vai fazer o pagamento do montante devido. Mas já fizemos, inclusive, operações na Receita Federal, de contribuinte coloca lá, Carnê-Leão, vou colocar R$1.000 por mês, né, que deveria recolher Carnê-Leão de R$1.000 por mês, não recolhe, e fazendo a operação. E quando a gente faz a operação, a gente pega 3, 4, talvez 5 anos aí. Por quê? Sobre esse valor que ele deveria recolher de Carnê-Leão, a gente tem uma multa chamada multa isolada de 50%. E tem que ser assim. Sabe por quê? Porque eu, enquanto recebo de uma fonte pagadora lá, de uma empresa, eu não tenho opção, não, eu vou recolher o imposto. A fonte pagadora é obrigada a recolher. Então, imagina recebendo um rendimento de R$5.000 de pessoa física e R$5.000 de pessoa jurídica. A pessoa jurídica vai fazer retenção obrigatória. E a pessoa física não vou recolher, deixar no ajuste. Então, realmente é para poder ter essa obrigatoriedade do recolhimento, né? Então, essa multa do Carnê-Leão, ela é chamada multa isolada, é 50% do imposto devido. Se ela tinha que recolher no ano a 12 mil de Carnê-Leão, mesmo que no ajuste
ele resolve todo o pagamento de tributo, está sujeito a uma multa de 50% desse valor que ele não paga. Tá? Podemos passar para frente? Claro, bom dia. Uma pergunta. Na verdade, os rendimentos recebidos aí por pessoas com ajuda de custo, ele não é um rendimento tributário, ele não é informado na dívida. Esse rendimento não informa ele. Qual o rendimento que é a ajuda de custo que você está dizendo? A reforma trabalhista de 2017 autorizou aí que a ajuda de custo ela não é tributável para o imposto de renda, nem para INSS, nem FGTS. Então eu tenho um olerite lá, vamos supor, o sujeito ganha R$2.000 por mês e ganha R$300 como ajuda de custo. Esses R$300 ele não é passível de imposto de renda. E aí esses R$300 ele recebeu, porém esse valor a base do imposto de renda dele seria só R$2.000 por mês, que seria o salário. A reforma trabalhista ela não incidiu na reforma tributária. Essa questão de excluir rendimentos da tributação, essa informação eu não tenho. Não sei quem passou isso para você. A reforma trabalhista ela pode ter trabalhado nessa parte aí de ajustes, de acertos, mas a questão da tributária, ela não mexeu nessa questão, não. Mas isso na ajuda de custo consta no decreto, consta na IOB. Então é por isso que eu fiquei nessa dúvida. Porque não entra para a base de cálculo do imposto de renda a ajuda de custo. Não, na verdade tem que verificar essa legislação. Nós não recebemos nenhuma informação de que teve alteração nessa parte tributária. Inclusive qualquer pagamento feito, existe a previsão legal, né, da imposto de renda, qualquer pagamento feito para o funcionário. Eu estou ajudando ali no auxílio uma moradia, eu estou pagando seu salário, mas te pago aluguel de salário. É tributável. Essa previsão prevê para qualquer pagamento feito para o funcionário, mesmo que não seja a título de remuneração, seja lá de um auxílio lá, plano de saúde, um auxílio moradia, auxílio locomoção, auxílio transporte, tudo isso é rendimento sujeito de tributação. É uma previsão legal e que eu saiba não houve nenhuma alteração nesse sentido lá. O regulamento de imposto de renda é bem claro, a legislação do imposto de renda é bem claro que qualquer pagamento ao trabalhador é rendimento tributável no nome dele. Tá, minha dúvida foi porque a gente pode verificar essa informação, depois se traz, a gente pode analisar, se for o caso, eu dou um retorno para vocês. Mas se você, quando alguém fala, sempre para falar, alguém me falou isso tudo, então me mostra onde é que está escrito, a gente analisa e verifica a situação. Se teve alteração que eu não tenho conhecimento, depois eu passo para a assessora Fran, ela repassa para você. Mas de início não tem essa possibilidade de falar com rendimento isento. Ok, obrigado, claro. Eu te agradeço. Claro, essas mudanças que tiveram ali com relação ao CPF, o alimentando, ele tem que informar o CPF do pai que está pagando ele? Sim, toda vez que... Não, na questão do alimentando, não. Ele vai informar aqui, né? Questão alimentícia e outros. Ele não está obrigado a entregar o CPF. Eu não vi essa obrigatoriedade, não. Provavelmente tem um campo de informar esse valor, mas ele não está obrigado a colocar o valor do quem está fazendo o pagamento para ele. Só está obrigado, né, o CPF, no caso de trabalho não assalariado, naquelas profissões que dão direito à dedução. A questão da pensão alimentícia não está obrigado, não. Apesar de ter criado o código colocado pensão alimentícia e outro, né, ele não obrigou esse não. Provavelmente até pode ser uma exigência no futuro mesmo, né? Para colocar a pensão alimentícia, poder fazer isso para o pagamento perfeito. Outra coisa, você disse com relação à multa lá do Carnaleão, aquelas pessoas que têm 2, 3 imóveis que alugam, depois apura tudo no final, eu não sou obrigada a fazer Carnaleão para elas, né? Eu ainda posso apurar tudo no final, correto? Não, eu não disse isso. Eu disse que mesmo que quando no ajuste esse valor do imposto seja resolvido, pagando lá o imposto a pagar, ele é obrigado mês a mês recolher o Carnaleão. Tá? Então se ele tem aluguéis, somar todos os aluguéis passou lá o valor de R$ 1.903 por mês, ele está sujeito ao Carnaleão obrigatório. O Carnaleão é obrigatório. Eu não posso deixar, não. Eu vou deixar para ajustar isso na declaração de imposto, não. É obrigatório.
E se não recolher, mesmo que esse imposto seja ajustado na declaração de ajuste anual, está sujeito ao lançamento da multa isolada, 50% do imposto que deveria ser recolhido. Fábio, bom dia. Referente à questão do colega, que ele estava falando sobre a ajuda de custo, assim, eu já faço imposto de renda já há 20 anos e várias vezes eu recebo informes de rendimentos nos quais consta na parte de rendimentos isentos e não tributáveis, diárias e ajudas de custo. Aí eu estou vendo, consultando aqui a Econet agora. O que fala na ajuda de custo? Fala assim, é incidente de imposto de renda? Não. Porém, a isenção do IR é somente para ajuda de custo destinada a atender despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiário e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro, sujeita a comprovação posterior pelo contribuinte. Artigo 39 do Decreto 3.000/99. Agora tem uma questão também assim, tem que se analisar essa ajuda de custo. Quanto que ela representa do salário? 20%, 30%? Aceitável. Representa 50%, 60% do salário? Aí já é uma forma de... Não, na verdade não existe essa questão se é 20% ou 30%. Tem que verificar se essa ajuda de custo ela é tributável ou não, né? Então, essa questão por exemplo, a ajuda de custo diária de transporte, de hospedagem, o servidor público, ele tem essa questão de ser rendimento isento. Para o empregado que é do regime CLT, não existe essa previsão de isenção, né? Pelas diárias, então não existe essa previsão. Depois a gente pode olhar no perguntão verificar essa informação. Claro, só mais uma perguntinha, aproveitando que eu estou aqui. O cliente me questionou se ele pode colocar a esposa dele como dependente, ainda nessa parte de dependente, porém, essa esposa é proprietária de um MEI, né? Meu entendimento até então é que o MEI, ele, como ela é uma alíquota fixa, você não declara se faturou ou se não faturou, entende-se que ela tem um rendimento. Porém, qual foi a justificativa do cliente? E isso eu já ouvi não só de uma, de duas, de várias pessoas. Tem pessoas que aproveitam o MEI para se regularizar corretamente. Outras aproveitam da situação para outros fins. Por exemplo, pessoa que quer apenas pagar com o INSS mais barato para aposentar. Segunda opção que eu já vi também, pessoas que abrem o MEI como comércio de roupas apenas para fazer aquisição de roupa mais barata em São Paulo. Entendeu? Como que eu faço nessa situação? O MEI por si só, por ele estar pagando, pressupõe-se que ele tem um rendimento ou não? O MEI, ele se pressupõe que ele tem um prolabore que ele recebe ao longo do mês ali, né? A questão de poder ser dependente ou não, isso não vai ao caso. A pessoa pode ser proprietária de um MEI ou de qualquer outra empresa e ele pode ser sempre dependente da declaração de imposto de renda. Sim, mas a questão é se compensa ou não, o problema é esse. Ele vai recolher um prolabore, inclusive com a contribuição previdenciária reduzida para 5%, não é isso? Isso. Então esse prolabore é rendimento tributável da declaração daquela pessoa que for dependente. Então ele vai informar ele como dependente, mas vai informar o prolabore com a previdência de 5%, aquela questão. Se for abaixo do salário, em torno do salário mínimo, o rendimento vai ser isento de imposto de renda, mas ele vai poder colocar lá o rendimento lá de R$1.000 e 5% da previdência, que é a previdência do MEI. Então o entendimento da Receita é que se tem ou não faturamento, essa pessoa tem um prolabore de um salário mínimo. Tem que ter um prolabore, tem que informar, né? Tá certo? No caso de uma empresa que faz uma campanha de venda, aí nessa campanha de venda, quando os colaboradores atingem a meta, ele paga uma premiação para esses colaboradores, só que você paga através de um cartão, nem paga em espécie, não, ele põe um crédito no cartão. Esse valor seria tributado ou não? Olha, essa resposta ela tem um artigo específico. Qualquer pagamento, mesmo a título de prêmio, qualquer outro, não importa o tipo de cidade, qualquer pagamento feito para o empregado,
ele é rendimento tributável na sua declaração de ajuste. É um rendimento tributável que tem que estar sujeito à tributação. Né? Então, mesmo em termos de premiação. Né? Depois a gente pode verificar se a gente pega esse artigo para a gente comentar isso aí. Bom, gente, podemos ir para frente? Estou falando os slides são poucos, mas a ideia é exatamente a gente tirar essas dúvidas, né? Porque até facilita o nosso trabalho lá na declaração de imposto de renda. Uma outra coisa, já que estamos falando de rendimento aí, eu comentei alguns anos atrás que os rendimentos de trabalho empresarial de médico, ele tem que ser informado com o CPF. Né? E isso temos vendo alguém fazendo orientações de que não leva na pessoa jurídica. Não é isso. O Detran, ele pode até ter uma clínica médica com pessoa jurídica, mas aquele rendimento que ele recebe do Detran é rendimento recebido de pessoa física. E é muito fácil para a Receita Federal solicitar ao Detran todos os pagamentos que aquele médico recebeu e fazer esse lançamento. Então, tome cuidado dessas orientações que começam a distorcer a realidade. Então, se o médico presta serviço lá no Detran e tem lá 500 consultas por mês, porque é isso que ele faz mesmo, então vai ter que ter 500 pagamentos lá no mês e informar o CPF de cada um deles aquele valor lá. Tá bom? Então isso é muito importante colocar, porque a gente vê algumas pessoas falando orientação diferente aí. Tá? É claro, e quem se sujeita a uma consulta médica lá no Detran, aquele valor pago lá é dedutivo na declaração dele, né? O fez o pagamento lá. A questão de também, por colocar, antes que eu esqueça, a gente está sabendo vocês não estão sabendo, da venda do hospital regional para o hospital São Francisco. Né? Olha, a venda dessas ações está sujeita para ação de ganho de capital. E nós aqui em Franca estamos de olho, porque já sabemos do recebimento que está acontecendo da apuração de ganho de capital. Essas informações é muito fácil ser coletadas junto à empresa que adquiriu, quando é o hospital regional. Então, assim, eu oriento a vocês, se chegar, eu declaro isso, não, olha, é ganho de capital, tem que colocar lá no programa de apuração de ganho de capital, a venda de participações societárias, de um modo geral, tem ações aí com custo praticamente zero, né? Então aquele valor lá vai ser tributado lá, tem um valor de 15% lá para cima. Então a gente vai estar acompanhando isso, é importante dizer para vocês aí que a gente vai acompanhando mês a mês isso aí. Tá? No caso lá, são valores baixos, faz 30 anos que ele está comprando isso, né? E para ganho de capital, ele não tem essas datas, ele vem comprando isso. E eu pego a última. A questão de quê? Está comprando o quê? Ela vem comprando as ações. Sim, ó. Na verdade, a data de aquisição para fim de redução de ganho de capital são só para o caso de bens imóveis. Participação societária não tem redução com a data de aquisição. Então isso aí facilita muito para vocês. Não coloca uma data de aquisição, não, foi lá em 2004, foi em 2010. Então vocês vão colocar a data de aquisição, uma data que vocês têm que ter pelo menos um indício de qual é essa data, né? Mas aí não vai ter alteração nenhuma na apuração do ganho de capital, porque não tem redução. A data é muito importante no caso do bem imóvel, porque de acordo com a data de aquisição vai ter redução do ganho de capital. Alienação de participação societária não tem redução, então não tem nada de redução. Claro. Já se tocou no caso do hospital regional, tem uma situação que é a seguinte: o pai era médico, aí ele morreu. E os filhos agora que vão receber esse valor. Os filhos não vêm declarando imposto de renda porque não estava na obrigatoriedade, né? Não ganhava 28 mil, não tinha patrimônio dele e tal. Agora ele vai receber o valor das ações que foi vendida. Na declaração da pessoa que está recebendo ainda o filho, por exemplo, como é que fica? Tem que declarar que ele tinha essas ações, ele não declarou que tinha essas ações, ele nem sabia direito que tinha essas ações. Na verdade, mesmo que o contribuinte não tenha informado algum bem,
por omissão mesmo, ou por esquecimento, a venda desse bem só, ele vai informar na declaração lá, vamos supor que ele foi lá em 2000, ou menos isso aí, ele não informou bem. No momento que ele vai fazer a alienação, fala, nossa, estou verificar isso aí, a Receita vai me pegar, porque tem um ganho de capital, aí vai colocar na declaração, bem adquirido lá em 2000, né, pelo valor de tal, e vendido agora na data de 2019 pelo valor de tal. Não importa que esse bem não esteja em declaração de imposto de renda, não importa, inclusive, que aquele contribuinte ficou durante 15, 20 anos sem entregar a declaração porque não estava obrigado. No momento que ele faz a venda de qualquer bem sujeito ao ganho de capital tributável, ele está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. E nesse momento ele vai falar quando que ele adquiriu, qual que é o valor de aquisição, né? Então ele se torna obrigado nesse momento. Mas espera aí, ele não sabe o custo da aquisição das ações. Se ele não sabe o custo, ele vai ter que colocar custo zero. Quando não se sabe custo, não consegue comprovar custo, é custo zero. Tá? Então é isso é muito claro. Só pode ter dedução de custo através de comprovação. Flávio, valor de nossa, puxa agora da memória. O valor de isenção da venda dessas ações é o valor do 20 mil, valor da venda até 20 mil ou o valor da venda até 35 mil? Os bens de direito de pequeno valor são bens móveis e imóveis até 35 mil ou direitos até 20 mil. As ações são direitos, não são? Então, se enquadrar em direito. Tem que usar esse Claro. Minha dúvida é a seguinte, sobre essas ações do São Francisco, eles vão pagar parcelado para os médicos, né? Então a gente vai calcular o ganho de capital sobre o todo, no momento que foi feita a venda, ou vamos fazer o cálculo com base no que ele recebeu naquele período? Na verdade, o ganho de capital de recebimento parcelado é feito a cada recebimento. Recebeu, apura o ganho de capital, recolhe o tributo até o mês seguinte. Recebeu outra parcela, então, se ele recebe todo mês ele vai calcular. Se ele recebe a cada 2, 3 meses, mas de qualquer maneira, o ganho de capital recebe, apura, recolhe até o último dia do mês seguinte. Bom, vamos passar para a frente, mas também não tem muita coisa para falar mesmo, né? Então vamos lá. A questão da doação, que a gente vai comentar um pouquinho dessa campanha que está colocando, houve uma alteração também, né? Visual mesmo, ou mesmo de colocação. Até a declaração de 2018, a ficha doações diretamente de declaração, a UECA, né, estava no resumo da declaração de imposto de renda. Agora criou-se uma ficha específica, né, doações diretamente de declaração, tá? Para dar mais visibilidade aqui para essa doação. E a partir do ano que vem, vai ser possível fazer doação diretamente de declaração tanto para a criança e adolescente e também para o idoso. Houve uma alteração da legislação que a partir do próximo ano vai poder fazer doação diretamente de declaração tanto para a criança e adolescente e também para o idoso. Então, provavelmente foi por isso que até a Receita colocou isso aqui para ficar essa informação. Mas a gente vai comentar sobre essa doação aqui, uns meia dos slides depois, bem rapidamente também. Tá? Na ficha de bens e direitos, ainda, vou colocar lembrar, não será obrigatório o preenchimento de informações complementares. A Receita trouxe essa informação no ano passado, a gente falou que provavelmente poderia se tornar obrigatório, mas dando um prazo maior aí, a Receita não está obrigando esse ano, provavelmente a partir do ano que vem essa informação se torna obrigatória, os campos complementares. Mas todos os dados informados da declaração de 2018 eles são importados para 2019, né? Então quem preencheu lá aqueles campos todos lá, na hora que faz a importação para cá. Então é bom se preparar para isso aí, né? Mas tem uma mudança. Quando o contribuinte falava lá, no caso lá, o imóvel, no caso de imóvel lá, ele tem registrado no cartório ou não, ele criava um número de registro, que pode ser um número de recibo, pode ser alguma coisa, porque a Receita Federal excluiu esse campo na declaração desse ano. Porque na verdade não era um número qualquer,
de um recibo, de um contrato que não tem registro em lugar nenhum. Então, ela simplesmente resolveu excluir essa questão. Esse campo aqui, na verdade, eu até quando eu preparei o slide, eu fiz um Ctrl+C lá, copiei a declaração de 2018, ele não existe esse campo mais. Então, registrar no cartório sim, aí vai aparecer lá os dados do cartório que foi registrado. Senão, não vai aparecer nenhuma informação. A questão, o Zé Ricardo está falando, né, quando a gente importa a declaração do ano anterior, né, pode acontecer de não importar o NIRF, né, lá na declaração de atividade rural, e aí realmente, aqui também tem, os bens mesmos, o NIRF não está sendo colocado aqui, então tá bom. Aí o NIRF está sendo obrigatório. Então tá bom, isso é importante porque o NIF vai estar sujeito à atividade rural lá. Oi? Então tá bom, vamos lá, continuando. Mais alguma informação do limite de dedução da contribuição patronal, apesar das tabelas do imposto de renda estar congelada, né, há alguns anos, não tem atualização, mas o salário mínimo está sendo atualizado, né? Então a contribuição patronal lá, que ela é baseada no salário mínimo, ela teve um reajuste aqui, então a dedução ela ainda é permitida, então ela passou de R$ 1.171 para R$ 1.200, tá? Coisa mínima. Tem previsão de aumento da tabela? Como é que é? Tem previsão de aumento da tabela? Olha, isso aí é uma luta que a gente faz, inclusive até enquanto sindicatos auditores lá, que realmente cada vez mais pessoas estão pagando mais impostos, né? Porque se tem inflação, o salário, a inflação corrói o salário ao mesmo tempo leva a tributação, então cada vez pessoas que não contribuíram esta volta começam a contribuir. Isso depende de uma alteração, né, e uma reforma tributária que se prevê, mas no cenário atual o governo está dando preferência inicialmente à reforma da Previdência, mas existe todo um estudo, diversos estudos na verdade, da simplificação tributária, né, da integração PIS, COFINS, ICMS, IPI, fazer um imposto, então, mas isso aí o governo não mexe não. Abrir mão disso aqui, porque quando ele deixa de reajustar, porque ele acaba ganhando um pouco mais e de quem? Do trabalhador, né? Da pessoa física, né? Que é injusto a gente for verificar e se houvesse correção pela inflação, a pessoa estaria contribuindo imposto de renda só a partir de em torno de R$5.000, né? E hoje R$1.900 realmente é muito injusto alguém estar fazendo isso aí. Mas é questão. Existia uma previsão para doméstico terminada em 2017 até, né? 2017, e se antecipou prorrogou para 2018. Eu preciso verificar qual foi a prorrogação, acho que até o 2020, né? Então. Eu preciso de verificar, mas isso aí realmente, quando se surgiu, foi para incentivar as pessoas a registrar os seus empregados domésticos, mas aí isso pode ser que possa ser prorrogado também, né? Já aconteceu uma prorrogação e agora, talvez sempre pode ser prorrogado também, sim. Esse aqui, na verdade, a informação até que eu peguei da declaração do ano passado, lá do programa, lembrando que hoje o programa de imposto de renda, ele permite a transmissão diretamente do seu programa, não tem mais que instalar o CineTBX, e também, se tiver online, ele permite a impressão dos DARFs, inclusive com atualização. Então, você vai imprimir o DARF lá de julho, lá, ele vai atualizar com a taxa Selic, né? No próprio programa lá, você pede para imprimir o DARF. E vamos supor que você vai imprimir lá em agosto, o DARF de abril, aí ele vem com multa e com juros. Então, o próprio programa, então, às vezes, orientação, o próprio programa, se ele estiver online, ele vai fazer a atualização do DARF lá, né? E é muito importante que ele vai fazer a atualização para a data do pagamento lá, né? Então, é possível imprimir todas as cotas, né, para pagamento antecipado, mas também tem essa questão da atualização. Então, essa aqui é do ano passado, mas só para lembrar essa situação para vocês. Em termos de obrigatoriedade, não teve alteração nenhuma, porque os rendimentos, na verdade, a tabela não foi atualizada.
Naquele mesmo caso lá, quem recebe rendimento acima de 28 mil reais está sujeito a pré-declaração de imposto de renda. Esse rendimento, qualquer tipo de rendimento de trabalho, assalariado, não assalariado, aluguel, aposentadoria, pensão, né? Então qualquer tipo de rendimento, né? Então recebeu rendimento isento e não tributável acima de 40 mil reais, né? Então a pessoa não tem rendimento tributável, mas tem uma poupança lá que está dando 40 mil reais, por exemplo, ela está obrigada a entregar a declaração de imposto de renda. Ou mesmo vendeu lá um imóvel, né? E ele teve lá um único imóvel, por exemplo. Ele vendeu um imóvel que ele comprou por 200 mil, vendeu por 300 mil reais. Ele não está sujeito à operação de ganho de capital, porque esse é o único imóvel que é quase 50 mil, está direito isento. Mas como o ganho de capital isento foi de 100 mil reais, ele está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda por essa hipótese. Não tem rendimento tributável nenhum, né? Então, são vários casos que podem acontecer. Aconteceu em qualquer mês calendário. Isso aqui é alienação de bens e direitos. Esse aqui eu deixei em vermelho, que foi apurado ganho de capital sujeito à incidência de imposto de renda, né? Porque eu vendo muito bem, apuro ganho de capital, mas se for alguém de pequeno valor, por exemplo, lá até 35 mil, teve ganho de capital, né? Mas aí, como ele é isento, eu não estou obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Imagina que eu tenho vários terrenos. Vamos colocar terreno numa cidade aí que custa muito barato, né? Eu vendo 2 terrenos de por 30 mil reais. E o custo de aquisição dele foi 5 mil reais. Então, vende terreno de 5 mil por 30 mil reais. Vendi de pequeno valor. O primeiro que eu vendi deu rendimento isento aí de 25 mil reais. Aí depois, no mês seguinte, eu vendi o outro terreno que eu tinha, também dentro do bem de pequeno valor, até 35 mil reais, eu vendi por 30, por assim, a 25 mil reais. Então eu não entrego para isso aqui. Mas somando o rendimento isento de 25 mil de um mês e 25 mil do outro, eu sou obrigado a entregar a declaração para aquela hipótese anterior, não, né? Então só está obrigado a entregar quem tem ação de bens e direitos em que foi apurado ganho de capital. Se vendeu só esse terreno aí ao longo do ano, né? Então, ou vendeu um carro também que teve valorização aí, né? Já foi o tempo, né, que o carro vai te pagar para receber, né? Bom, agora isso aqui, gente, ó, isso aqui não tem restrição nenhuma. Toda vez que realiza operação em bolsa de valores de mercadorias, é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Por que é obrigado? Para informar, por exemplo, eu comprei ações. Para informar para a Receita, olha, no ano de 2020, 2018, 2017, eu comprei ações e paguei R$1.000. Minha única obrigatoriedade é que eu comprei a ação. Por quê? Eu preciso informar para a Receita Federal e aí eu justifico o custo de R$1.000. Vamos colocar que eu comprei ações lá, eu não estava obrigado por nenhum momento a entregar a declaração, mas comprei ações lá por R$100.000. Eu sou obrigado a informar por quê? Para justificar o custo da minha ação. Se eu não tiver esse custo, vai virar zero, né? Se eu não conseguir comprovar no futuro. Então eu entrego a declaração. E 20 anos depois, eu nunca entreguei a declaração, eu vendo essa declaração. Qual que é o valor? Eu nunca entreguei mais declaração. Fiquei 20 anos sem entregar. 20 anos depois de não entregar a declaração, qual que eu posso colocar? Aqueles 100 mil que eu coloquei de custo lá. Tá? Então, nesse caso, é importante então, que teve operação na bolsa de valores, né? ou qualquer operação de compra ou de venda, se vendeu, é claro, tem que entregar e apurar ganho de capital no seu caso. Né? Bom, a questão da propriedade, né, de bens que tem um desenho superior a 300 mil, lembrando que é sempre o valor de custo de aquisição, né? Não é o valor de mercado, a declaração de imposto de renda, você vai sempre informar o valor de custo de aquisição, não importa que esse imóvel pague R$1 milhão hoje, mas se você adquiriu e pagou 100 mil, você não está obrigado a pagar a declaração se você tiver só esse imóvel, né? Da mesma forma que quando a pessoa sai do Brasil, ele é obrigado a entregar a declaração de saída definitiva, quando ele volta no Brasil, ele é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda para falar, eu voltei para o Brasil, estou na condição de residente. Mas e se encontrava nessa condição em 31 de dezembro de 2018. Por quê? Imagina um contribuinte que está fora do país de alguns anos,
volta lá, não voltar para o Brasil, volto no carnaval, não, esse país é muito bom, vou ficar por aqui mesmo. Gente, vou ficar aqui, peguei a declaração, eu vou ficar. E ele fica até, chega outubro, novembro, dizendo, nossa, esse país não dá para ficar não. E ele resolve sair do país novamente, né, de forma definitiva. Então, nesse caso, não se enquadra não, porque ele era não residente até 31 de dezembro de 2017, voltou para o Brasil com vontade de ficar no do carnaval e chegou no final do ano, não, vou sair daqui. Então, se ele não tiver nessa condição de residente, ele não está obrigado a pegar a declaração, tá bom? Claro. Eu estou com um caso que a pessoa me procurou essa semana. Ele saiu do país em 2004 e ele não fez essa declaração de saída do país. E ele retornou agora e ele ficou sabendo que teria que legalizar essa situação dele. Ele foi na Receita Federal e pediram que ele fizesse uma declaração do próprio punho. Até ele me mostrou a cópia da declaração que ele fez, que ele desconhecia isso e que ele está fora do país desde 2004. Isso procede? Na verdade, o ideal, quando ele saiu do país lá em 2004, ele deve ter um passaporte, teve uma saída lá. Ele falou, eu saí e aí eu estava obrigado, passou 5 anos, a Receita não pode obrigar, aí ele vai fazer uma alteração cadastral, através de apresentação aí no atendimento, lá no CAC lá, de um modo geral você pode fazer isso. Se ele tiver o passaporte lá, a saída dele, esse é o documento lá, ele tira a cópia e leva, ó, eu saí e nunca mais voltei. E provavelmente ele coloca para escrever isso aí, por quê? Porque tem uma saída, né, e permaneceu no exterior, né? Então, ele está com 14 anos que ele está fora. Então ele tem que fazer, e é muito importante fazer essa alteração de quando a pessoa sai de forma definitiva. Para o cadastro fica como não residente. Né? Mas hoje eu não preciso fazer nada para ele, só o que ele fez lá na Receita. Na verdade é só uma alteração cadastral, porque não se dá mais para entregar uma declaração sem definitiva, mas tem que alterar o cadastro. E aí, quando ele faz isso, e ele fala que não será, ele é obrigado a nomear um procurador aqui no Brasil. Porque se ele tiver bens e direitos aqui no Brasil e está sujeito a algum recolhimento de imposto, alguma coisa, ele tem que nomear sempre um procurador responsável para poder responder em algum momento, quando a Receita Federal, por exemplo, descobriu alguma coisa dele, poder ser informado, né? Tá, só que aí nesse período ele manda dinheiro para a mãe dele, de lá para cá. E a mãe dele abriu uma poupança, ela primeiro titular, e o que ela fez? Ela está comprando alguns imóveis para ele. O que eu vou fazer com esses imóveis? Então, a pessoa morando no exterior, ela pode aplicar no país. Mesmo eles são no exterior, eu posso comprar, no Brasil eu posso comprar bens nos Estados Unidos, na Europa, o que eu quiser. Da mesma forma, por ano exterior, eu posso ir comprando bens aqui. Aí, se esses bens estão sujeitos, por exemplo, a aluguel, rendimento de aluguel, por isso que é importante estar colocando como rendimento no exterior, ele está sujeito a uma tributação, para o procurador vai recolher isso, né? Um DARF no código específico de rendimento de aluguel de não residente, né? É uma tributação definitiva e todo rendimento que ele receber no país está sujeito à tributação definitiva. O DARF vai ser recolhido em nome dele mesmo, né? Mesmo estando fora, o procurador recolhe em nome dele, né? Mas esse dinheiro que ele manda para a mãe dele, ela tem que declarar alguma coisa? Não, na verdade, se tem uma conta dela, ela vai ter uma declaração de imposto de renda com uma conta bancária que ela tem lá no Banco do Brasil, qualquer banco que tem 100 mil, 200 mil, 300 mil. Ela é obrigada a declarar essa conta como um bem que está nela. Se essa conta estivesse só no nome dele, né, ele poderia ter uma conta bancária aqui. Aí não tem onde informar nenhum, porque só entrega a declaração de imposto de renda é muito importante. Vou voltar. Só entrega a declaração de imposto de renda contribuinte que é residente no Brasil. Gente, saiu do Brasil de forma definitiva, não se entrega a declaração. Muita gente falava isso, é isso, deu certo. Pessoa física residente no Brasil, tá? A obrigatoriedade sempre atinge somente o residente
Então, Flávio, isso eu sei, mas o único problema que eu estou, a minha preocupação agora é esse dinheiro que ele manda para a mãe dele. Ela é obrigada a declarar como? Ela é obrigada a declarar. Se ela tem esse total de renda, de rendimento que tem lá, ela for acima de R$300 mil, vamos supor que ela tem lá uma casa de 20 mil e tem lá essa rendimento, ela está obrigada a fazer a declaração de imposto de renda e informar essa conta bancária. Né? Então ela pode até colocar na conta bancária escrito conta bancária em conjunto essa conta na declaração dela. Ela se torna obrigatória de entregar. Se ela não entrega a declaração de imposto de renda, ninguém vai estar informando. Porque o que obriga a pessoa a entregar a declaração de imposto de renda são essas condições que eu estou dizendo. Mas se o total de valor que ela tem lá, rendimento, é acima de 300 mil, ela vai ter que entregar isso aí. Se ele tem diversos imóveis só em nome dele, não importa se esse imóvel vale 500 mil, ou 1 milhão, ou 2 milhões, ninguém vai informar isso porque está só no nome dele e ele não entrega a declaração de imposto de renda. Né? O CPF dela, ela tem que pagar 10 milhões, né? Isso de pessoas físicas. As transferências de rendimento do exterior para o Brasil, ele está sujeito à regulamentação pelo Banco Central. Né? Então, esse valor que ela transmite não é considerado rendimento tributário para a pessoa comprar. Tá bom? Mas aí, Flávio, por exemplo, falando em operação Lava Jato, como é que você dá a origem do dinheiro? Esse dinheiro que está entrando na conta dessa... Pois é, essa questão da origem é feita através do Banco Central. O Banco Central faz esse controle, né? Então, qualquer dinheiro que entra no Brasil, de forma legal, é claro, vai passar entre os bancos centrais dos países. Né? Só lembrando, e falando nisso, vocês têm conhecimento, já aconteceu no ano passado, qualquer recebimento de valores em dinheiro está sujeito a uma declaração especial. Qual que é o DME, declaração de moeda em espécie. Né? Então, qualquer recebimento de dinheiro acima de 30 mil reais, não é isso? Está sujeito a essa DME. Tá? É muito importante isso. Isso sim, é depois da operação Lava Jato. Por quê? Não importa, eu não quero saber, o cara me pagou em dinheiro, tudo bem, pagou em dinheiro, mas eu vou informar essa declaração. Por quê? Se ele me pagou em dinheiro 30 mil, ele pagou para outra pessoa 40 mil, pagou outra pessoa, a receita vai através dele. Olha, eu quero saber como é que você está arrumando tanto dinheiro para pagar em espécie aí para tantas pessoas. Né? Esse cruzamento, a Receita Federal já faz a partir então desse DNI. Se foi doação, aí TCMD, aí depende do estado, se vem do exterior ou não. Tem estado que é tributado, tem outros que não são tributados, mas tem que verificar se é doação ou simplesmente uma transferência de uma conta dele. Não, qualquer doação está sujeita ao ITCMD. Né? Qualquer doação. Flávio, aqui ó. Sobre o ganho de capital. Estou com uma situação que a pessoa fez uma venda de um bem no final do ano, e esse bem foi vendido parcelado. Tá? E a pessoa fez um sinal. Ela recebeu esse sinal. Só que a venda não foi concretizada, porque a pessoa não fez os pagamentos posterior. E esse sinal, no contrato de compra e venda, tinha uma cláusula que ele não ia devolver esse valor. Como que ficaria a situação desse valor? Esse valor que ele recebeu, quando a pessoa faz o contrato de compra e venda, de venda e compra, naquele momento ele está sujeito à apuração do ganho de capital. Não importa se ele recebeu ainda. Então aquele contrato é suficiente para a pessoa chegar lá e no programa de apuração ambiental, no dia 12 de outubro, eu fiz um contrato de venda do imóvel para poder receber a partir de janeiro do ano seguinte. Eu vou lá por quê? Porque aquela data é a data exatamente que eu vou calcular a redução do ganho de capital se for possível. Né? Bom, então na hora que aquela data lá, ele pegou, fez, recebeu um sinal. Aquele sinal está sujeito à apuração de ganho de capital. Ele vai recolher no mês seguinte o ganho de capital.
Existe uma resposta, uma pergunta, no perguntão, a gente pode colocar aqui agora, que aquele valor não é devolvido, aquela tributação, ele vai poder acrescentar esse valor que ele recebeu no valor de custo daquele bem. E essa pergunta, na pergunta lá, ele vai falar como que vai estar fazendo isso aqui. Então, imagine um imóvel que ele vale 100 mil e está vendendo lá por 1 milhão, ele tem um sinal de 50 mil reais. Então, aquele 50 mil ele recebeu e recolheu o carnê-leão. Como o contrato foi desfeito, a Receita Federal não vai devolver aquele ganho de capital. Ele vai poder apropriar aqueles 50 mil para o custo do bem que ele tem lá, tá bom? Mas ele é tributado, esse valor. Sim, é tributado. Vai apurar ganho de capital daquela parcela daquele sinal, e como o contrato foi desfeito, ele pode fazer o bem realmente não foi vendido, né, o contrato foi desfeito, ele vai poder apropriar esses 50 mil no custo daquele de 100 mil reais, ele vai estar apropriando lá os 150 mil reais, tá bom? É como se ele comprasse uma parcela daquele bem por 50 mil reais, aí só vai ter uma data de edição diferente, né? Ele vai apropriar, ele tem 100 mil de custo lá na data X e 50 mil de custo na data de 12 de outubro de 2018, vamos colocar assim, tá? Mas aí se vocês procurar essa resposta, essa pergunta, lá vocês vão ter. Bom, vamos lá, isso aqui já passamos. A questão da atividade rural, isso tem novidade esse ano, que vai refletir para o ano que vem. Até eu coloquei algumas situações aqui. Bom, em termos de renda lá, né, receita, atividade rural com receita bruta acima de 142 mil reais, está obrigado a pegar a declaração de imposto de renda, porque 20% desse valor vai dar aqueles 28 mil lá, não é isso? E também quem está obrigado a pegar a declaração de imposto de renda, quem pretenda compensar em 2018 ou posterior prejuízo no ano calendário de 2018, ou seja, quem tem prejuízo, né, não tem mais nenhum rendimento para colocar, mas eu quero compensar, é importante que tem que pegar a declaração de imposto de renda, porque senão não pode compensar. Então, qualquer custo ou prejuízo tem que ser mantido e informado à Receita Federal, né? Então, teve uma alteração alguns anos atrás que a Receita exigia que para levar prejuízo a declaração tinha que ser no modelo completo. E alguns anos atrás, no entendimento, pode ser tanto completo quanto simplificado, né? Livro caixa, isso aqui é irrisório, né? É obrigado a declaração de livro caixa quem tem receita acima de 56 mil reais, né? Mas mais importante do que isso é essa situação aqui, o livro caixa digital do produtor rural. Isso é decorrente de uma instrução normativa 1848 de novembro de 2018, final de novembro. Então, o livro caixa digital do produtor rural, ele vai ser obrigatório a partir, né, desse ano calendário para a declaração do ano que vem, de qual o produtor rural que teve receita bruta total superior a 3 milhões e 600 mil reais, né? Então vai ter que fazer isso aí. Vai ser um arquivo digital, não vai ser um anexo de declaração, vocês não vão preencher, vão informar, vai ser um arquivo diferente que vai ser entregue juntamente, né, ou no mesmo prazo da declaração de imposto de renda. Então o prazo final de entrega desse livro caixa vai ser até o último dia de declaração de imposto de renda, né? E ele vai ter que ser assinado digitalmente, vai ter que ter certificação digital, ou seja, quem tem receita de dados rural acima de 3.600 mil reais vai ser obrigado a ter certificação digital, ou senão alguém com uma procuração, né? Então vai ser um arquivo digital. Então isso aqui é muito importante, porque a partir desse mês, então, do mês de janeiro, já tem que ter que fazer esse preenchimento, né, desse livro caixa. A Receita Federal não disponibilizou um programa validador ainda, chamado PVA, né, Programa Validador de Arquivos, para poder preencher. Eu acredito que o livro caixa de atividade rural 2019, né, aquele programa que a Receita sempre disponibilizou e que praticamente ninguém usava, ela pode fazer uma versão, não está dessa forma hoje, que vai transformar essas informações nesse arquivo digital, mas não é o caso do programa que está disponível hoje. Tanto é que ela fala, você coloca um arquivo lá, chama
Essa instrução não é ativa. Dê a pasta lá, por favor. Não, na verdade, do ano calendário. Né? Então, se esse ano ele está obrigado a 3 milhões, ele teve que ser 3 milhões e 600, ele vai ser obrigado. Então, vai ser a operação ao longo do ano. Se você já espera que esse ano seu contribuinte tenha uma receita de 3 milhões e 600, ele tem que preencher. Né? Se fala, não vai dar, vai ser 3 milhões e tudo, então não está obrigatório não, mas tem que ser um ano aí. Manual de preenchimento, isso aí. Né? Bom, eu não consigo descer a tela, não. Então, aqui as informações. O importante é. Desce mais um pouquinho, por favor. Ele vai estar falando que é o sobe um pouquinho, bastante descido mais. Ele vai estar dizendo quem vai ser responsável por esse entrega aí para gerar esse arquivo, como a Receita não gerou, é o próprio contribuinte. Né? O contribuinte que tem receita lá, ele vai ter que gerar. Ou a Receita pode disponibilizar no futuro, ou vai ter que pedir, comprar um software para gerar esse arquivo, se for o caso da planilha. Né? Ele não fala aqui não. Vai descendo, por favor. Aí tem a legislação. O prejuízo fiscal vai continuar sendo informado na declaração de imposto de renda. Né? Tem essa multa, é muito importante. Ó, existe uma multa, essa multa é a multa da medida provisória lá, artigo 37 da medida provisória. Qual é o nome da medida provisória lá? É uma multa que ela pode se tornar uma multa pesada, então não é uma multa lá de R$135. Tá? Coloca essa aí, por favor. Vai lá. Puxa. Não, eu que coloquei só para a gente poder lembrar, essa medida provisória, ela rege as multas por atraso ou informação incorreta dos arquivos digitais, né? Ela tem uma multa lá por apresentação fora do tempo, né? Ou extemporânea, no caso de pessoa física, R$100 por mês, operação, então uma multa por fora, por apresentação fora do prazo. E aí, se por não cumprimento, se por acaso, durante a fiscalização, o auditor pedir para apresentar lá o livro caixa que foi apresentado, aí já é R$500 por mês, né? Apresentar, se você não entregar no prazo que o auditor colocou, é R$500 por mês. E tem essa questão de informações inadequadas, inexatas, incompleta, omitida. Se preencheu o livro caixa de atividade rural e a receita era de 10 mil, você colocou 3 mil, o auditor vai verificar isso aí, ele pode lançar essa multa de 1,5% sobre essa informação que foi emitida. Então, o arquivo digital, ele realmente vai ser transmitido, com certeza é de fácil processamento da Receita Federal, da mesma forma que a gente vê todas as aplicações digitais. É muito importante estar atento a essas informações aí, tá bom? Bom, voltando para a apresentação, lá ver se tem mais alguma coisa. Bruno, volta a apresentação lá. Bom, uma outra situação que obriga a declaração de imposto de renda é aquele caso de utilização da isenção do ganho de capital para a venda de imóveis residenciais e aquisição de outro imóvel residencial em prazo de 180 dias. Por quê? Porque essas isenções elas só podem ser utilizadas a cada 5 anos. Né? Em São Paulo, se fez um cruzamento há 2 anos atrás, aquele grande lançamento que muita gente estava utilizando essa isenção todo ano, vender o imóvel, fazer essa venda. Não, isso só pode ser usado a cada 5 anos.
Então, se a pessoa utilizar mais de uma vez nesse período, aí a Receita Federal com certeza vai fiscalizá-lo e vai aprovar o ganho de capital, porque não pode ser feito aqui. Então, quando o contribuinte opera isenção do ganho de capital para a venda de imóveis residenciais para aplicação na aquisição de outros imóveis residenciais, então ele é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda para a gente controlar esse prazo de 5 anos aqui, né? Bom, se a pessoa é obrigada a entregar a declaração de imposto de renda e ela está como dependente, né, de outro, ela está também entregando a declaração, então fica dispensado de entregar como dependente. Bom, essa questão aqui é bom colocar porque tem muitos casos que a gente percebe de contribuintes que colocam o pai, a avô como dependente, né? Mas ele só pode ser dependente se o total de rendimento que ele recebeu for até R$ 22.800. Então imagine que ele coloca uma mãe lá que tem uma pensão ou aposentadoria. As duas dão R$15 mil lá por mês, né? E aí ela não pode ser formada como dependente lá. E mesmo que esses 15 mil lá, dentro da parte de isenção, não tem outra declaração por algum motivo assim, ele não pode ser declarado como dependente. Isso aqui é a declaração de adicional, e claro, nas declarações especiais, que é de saída definitiva, ou mesmo, aí o valor é o valor mensal. Né? A gente fala até. Oi. Esse aí dos avós, mesmo assim eu tenho que colocar a renda deles? Eu tenho que colocar a renda deles ou não? Se eles receberam, por exemplo, 16 mil. Toda vez que você informa um dependente, você é obrigado a informar os bens, direitos, rendimentos tributáveis, rendimentos isentos. Então, toda vez que for um dependente, é como se ele estivesse chegando a declaração. Só que não no caso do titular, como dependente, tá? Então, mesmo que ela teve rendimento lá de 18 mil, pode ser dependente, tem que formar um rendimento dependente. E vem todos os bens que ela tem também, tem que ser colocado, né? Bom, a tabela está isso aqui, né? Ninguém mudou nada. Essa faixa aqui, de 1903, né? A gente está tentando mudar a denominação. Isso aqui não é rendimento isento, né? É uma faixa de rendimento não tributável, tributado a alíquota zero, né? Porque, por que vamos fazer isso? Eu coloquei o meu pai como dependente, ele tem rendimento lá de R$ 1.500, então o rendimento dele é isento. Mas quando eu coloco ele com R$ 1.500 de rendimento, ele vai se tornar tributário, porque ele vai se somar junto à declaração dos meus rendimentos, né? Então esse rendimento não é considerado isento, ele é não tributável, ou tributável a alíquota zero, eu ia colocar 0%, né? Até a faixa de R$ 903. Então, aqui é a tabela mensal, aqui é anual. Os limites aqui continuam a mesma coisa, né? Rendimento isento de 1903, 65 anos. O total, incluindo essa, seria R$ 24 mil. Eu coloquei isso aqui porque imagine aquele contribuinte que ele recebe rendimento de aposentadoria de duas fontes pagadoras. E uma fonte pagadora tem lá, ele recebe lá R$ 2.000. Então, como é R$ 2.000, a fonte pagadora vai descontar em 1903 e vai colocar com o rendimento dele lá de R$ 87. Então, o rendimento de 87 que ele colocou. Agora, uma outra fonte pagadora lá recebe R$ 3.000. Ela também vai descontar em 1903 e vai colocar lá. Olha, essa parte de isenção, ela só pode ser utilizada uma única vez. Então, se vocês pegarem casos de contribuinte que tem mais de uma aposentadoria, aposentadoria e pensão, e vocês chegarem no limite de 1903, vocês têm que transformar aquela parte isenta em rendimento tributável. Essa informação ela consta na DIF, porque existe uma coluna específica lá de rendimentos isentos, porque quando a fonte pagadora vai colocar lá rendimento de R$ 3.000, aí ele tem uma coluna lá de R$ 3.000 lá, parcela isenta, aposentadoria com 65 anos, ela pega e preenche aquilo lá. Essa informação vem DIF, né? Apesar de estar com rendimento tributável, com rendimento isento. É possível nós fazermos um cruzamento e somar, olha, para esse rendimento de aposentadoria aqui, se ele tem duas partes de isenção, a gente faz essa tributação, né? Então, de início, não é feito isso, mas tem que tomar cuidado que isso pode ser feito, tá? Desconto simplificado é 16.754, limite. Instrução dá para pagar uma parcela de um mês. Dependentes mensal e anual também são valores aí que estão
bem irrisórios aí, né, na sociedade que a gente vive atualmente. Bom, gente, as restituições é cada dia 15 de cada mês, né, se o dia for sábado, domingo ou feriado, passa para o próximo dia seguinte. Então o primeiro lote começa 17 de junho, o último 16 de dezembro. Então são os lotes de restituição de imposto de renda. Bom, em termos de imposto de renda, é isso que eu queria falar. Eu tenho aqueles slides que eu estou falando da destinação do imposto de renda. Eu abro para mais algumas dúvidas aí, quem tiver. Duas dúvidas. Primeiro, marido e mulher sempre declararam imposto de renda por conta da renda ser superior ao limite, correto? Patrimônio pessoal de cada um não chega aos 300 mil. Porém, aconteceu o seguinte: o marido faleceu no ano de 2018, fevereiro de 2018, e está rolando inventário, porque possui um imóvel e um veículo apenas. Esse patrimônio não ultrapassa os 300 mil. Esse marido falecido, é recomendável ou obrigatório que ele continue efetuando as declarações posteriores até o fim do inventário, ou ele não estando em nenhuma hipótese de obrigatoriedade, eu não preciso continuar declarando? Bom, antes de esclarecer a sua pergunta, é o seguinte: os bens do casal, se forem bens comuns, sempre é obrigatório se entregue em uma única declaração. Sim, é o que eu faço. Mas é bem próprio dele? A casa é do casal, só que está declarado só na declaração do marido. Então, assim, a casa sendo do casal, ele é obrigado a ser informado ou pelo marido ou pela mulher. Sim. Então, se esse bem comum, ele tem a esposa que pode ter uma declaração, ele tem que ser informado. Se nenhum dos dois estivesse obrigado a entregar a declaração, então não se formaria. Poderia esperar transitar todo lá o espólio, lá, aí no final do inventário entregar a declaração. Mas se um é obrigado a entregar a declaração, aquele bem comum ele vai ter que ser informado pelo cônjuge sobrevivente, né? Então, bem comum, gente, tem que ser entregue. Não posso estar dividindo, esse bem vai para a esposa, esse bem vai para o marido. Não, os bens comuns têm que ser entregues sempre em uma única declaração. Há os bens próprios que podem e devem ser informados na declaração do outro cônjuge. O que são bens próprios? São bens profissionais. Imagina um dentista que tem uma cadeira lá que vale 15 mil reais, para o dentista, é um bem próprio, é um bem profissional. Isso não é bem comum, é um bem profissional. Ele, como dentista, vai declarar esse bem próprio, se ele não declara os bens comuns, né? Então, bens próprios são isso. Não é porque eu comprei um carro, o carro está no nome da minha esposa, que ela vai declarar, não. Mesmo estando no nome da minha esposa, se são bens adquiridos com a renda comum, né, esse carro, não importa que seja no nome da esposa, ele vai ser declarado informado na minha declaração. Bens comuns, não importa o nome que foi colocado, ele vai ser na declaração de um. Se a pessoa é obrigada a entregar a declaração de imposto de renda, ela é obrigada a informar todos os bens que ela tem, inclusive aquele bem que era em comum, porque ela tem uma parcela daquele bem. Então, um bem que ela tem que informar, mesmo que seja 50% daquele bem, né? Então, aí o outro está no espólio lá. Mas, de qualquer maneira, esse bem tem que ser levado para a declaração dos cônjuges sobreviventes, sim. Então, não, mas a minha dúvida é a seguinte, o imóvel está declarado na declaração do marido que faleceu, não integral, não está na declaração da esposa. Ela deve já fazer essa declaração desse imóvel agora? Sim. Ou ele espera rolar o inventário para a hora que sair a casa do inventário, por ser bem comum, ela não tem uma parcela desse bem? Sim. Então é o seguinte, o outro não está obrigado, porque o cônjuge faleceu não está sujeito, então quem for obrigado a entregar a declaração de imposto de renda é obrigado a informar o bem comum. Sempre. Então, se ela está obrigada a entregar a declaração, esse bem comum tem que ser informado na declaração dela. Aí eu transfiro o bem para o nome dela, mas o que vai justificar depois a variação? Não, esse bem comum, que deveria estar na declaração dela, é o seguinte: ela existia lá em dezembro de 2016 e em dezembro de 2017.
Dezembro de 2017 e 2018. Repete o bem. Ele não vai fazer variação patrimonial. Ele só vai aumentar o bem que por um motivo não foi omitido na declaração anterior. Mas não tem a justificação. Então, e aí, desse esposo, não preciso mais fazer declaração de imposto. Se ele não está obrigado a entregar a declaração nenhuma das hipóteses, então ele só vai entregar a declaração final do esposo. Segunda e última, prometo. Chegou um caso ontem que, não sei se até a Receita tem conhecimento, nas questões de inventários, declarações, o Estado ele está fazendo para apurar, para fazer a apuração de TCMD, ele está avaliando ele está desconsiderando as informações do cartório, ou seja, valor venal. Está fazendo todas as apurações através de valor de mercado do imóvel, ok? Diante disso, o cliente me questionou da seguinte forma: se o Estado está apurando e cobrando ITCMD em torno do valor de mercado, quando eu terminar esse inventário e eu for dar entrada nesse bem, eu posso também dar entrada nesse bem por doação pelo valor de mercado? Olha, a Receita Federal, em termos da transferência de bens para os herdeiros, ela deixa aberto. Pode transferir pelo valor do bem, do custo que está na redação do falecido, né? Ou pode ser qualquer outro valor. Pode ser o valor de escritura, pode ser o valor de mercado, desde que se apure o ganho de capital. Então você pode transferir pelo valor de mercado, pelo valor abaixo do valor de mercado, pelo valor acima do valor de mercado, não importa. Só que vai ter que ser apurado o ganho de capital. Se o bem está colocado lá por R$10.000, e vamos colocar que a Receita Estadual, ela vale isso, para ela é importante verificar esse momento, né, porque é o momento exatamente da transferência. Por que ela faz isso? Porque é o único momento que a Receita Estadual vai poder colocar o TCMD, porque está havendo a transferência de propriedade um para o outro. Na Receita Federal, ela vai apurar isso em termos de ganho de capital. Então, olha, se ele entrou por 10 e o custo era 10, não tem ganho de capital, mas ele vale 1 milhão, mas quando essa pessoa for vender, ele vai ter que calcular o ganho de capital dessa diferença lá. Então, para a Receita Federal não importa, só que se você transferir um valor diferente do valor de custo da declaração do falecido, está sujeito a pração de ganho de capital. Tá bom? Então você pode colocar qualquer valor, inclusive o que foi colocado pela Receita Estadual. Mas sempre tem que apurar o ganho de capital. Porque a Receita também deve fazer o cruzamento, porque quando você recebe o bem em doação, você tem que informar lá em rendimentos isentos, transferências patrimoniais, né? E esse valor de quem recebeu tem que bater com o valor de quem doou. Isso, isso, né? Exatamente. Na verdade, quando você faz a transferência lá, a declaração do esporte, valor de custo, valor de transferência. Então, valor do bem, 10. Valor de transferência, 100 mil. Opa, para a Receita Federal, você deu uma luzinha vermelha. Se ele deve 100 mil, está sujeito a declaração de ganho de capital. Pode acontecer que são imóveis muito antigos, o ganho de capital praticamente nem existe, ou é muito baixo. Talvez valha a pena, quando faz a transferência de um imóvel muito antigo, muito antigo, vale a pena por ganho de capital. Pô, mas vamos até fazer o contrário. Vamos colocar que a pessoa tem um imóvel lá de 65 lá, que ela está na declaração dela por R$10.000 e vale 10 milhões de reais. E vamos colocar que esse imóvel, então, o ganho de capital dele é isento. Então vale a pena, ó, em termos de tributação pela Receita Federal, eu vou transferir isso e vou levar ele para 10 milhões de reais para ganho de capital. O que acontece é o seguinte: a Receita Estadual, ela acessa a declaração do imposto de renda, os dados, e verifica lá se tem rendimentos isentos disso aí. E aí ela vai calcular o ITCMD sobre esse valor de transmissão. É um cruzamento que ela faz pela Receita Federal. A Receita Federal, ela não vai atrás se ela está valorizando o mercado ou não, porque para ele vai verificar só o valor de custo e o valor de transmissão, ganho de capital. Mas a Receita Estadual, ela está atrás. Se a declaração dele transferiu por 10 milhões, espera aí, não pagou o ITCMD, falou que era só 100 mil. Então ela vai fazer esse lançamento aí, né? Tá bom? Claro. Deixa eu te perguntar, quando tem a declaração final de espólio para fazer, tem muitos contribuintes que questionam assim, falam, mas eu tenho só um carro aqui que vale 15 mil, eu deixei só isso aqui, teve que fazer escritura, a esposa ficou com metade, o filho ficou com metade. Ele nunca apresentou imposto de renda.
os filhos, a esposa também nunca apresentou, nunca foi obrigada. Eles têm, a pessoa que faleceu, a gente tem que fazer a declaração final de espólio para transferir um bem tão pequeno como um carro de 20 mil. É obrigatório? Qualquer bem de direito que o contribuinte falecido deixou, ele está sujeito à transferência para os herdeiros. E nesse caso, é sempre obrigado a entregar a declaração final de espólio, porque essa declaração ela cancela o CPF da pessoa. A partir do momento que a declaração final de espólio é processada, esse CPF é cancelado por morte. Tem muitos casos que a gente vê assim, que não faz, né? A gente fica sabendo assim, que depois a pessoa faleceu, depois vem saber que não fez, e aí? O CPF fica lá em aberto? Esse CPF, atualmente, a Receita Federal tem um convênio com os cartórios de registro civil. Toda vez que ocorre o falecimento, no mês seguinte ela está dando informação de falecido. E aí está gerando umas incoerências cadastrais. Por quê? Porque ele colocou como falecido, e aí passou tempo, ele não entregou nenhuma informação, aí a Receita pode colocar esse CPF na condição de irregular, né? Inclusive, quando for a declaração final de espólio, esse CPF regular ele vai ter que levar informações da certidão de óbito e o inventariante para poder regularizar essa situação cadastral, né? Existem duas situações de CPF que são relevantes para vocês. Tem a situação de CPF com problema cadastral, CPF na condição irregular, é cadastral, então é necessário registro à Receita Federal. Isso ocorre muito cruzamento atualmente com título de eleitor, né? Então a pessoa tem o título de eleitor, ele atualizou lá e colocou o nome do marido lá, a mulher. Só que na base da Receita Federal não está o nome dela de solteira. Então, da divergência entre nomes, aí o CPF, nessa situação irregular, o contribuinte tem que levar lá o título, a sua nova RG, para poder fazer a operação. Isso CPF, situação regular, né? E tem aqueles omissos, né? O fundo de declaração, então a Receita Federal está intimando.